Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E essas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro refletem o que foi o dia de ontem no Oriente Médio. Um dia histórico que pode ter desencadeado, não desencadeou, um processo de paz. É apenas um cessar-fogo, é apenas, até pode-se dizer, uma trégua, mas para um processo de paz ainda vão se desenvolver, estão se desenvolvendo negociações com supervisão internacional e esforços dos Estados Unidos no sentido de se obter uma paz, de se obter uma deposição de armas do Hamas, coisa que esse movimento terrorista não quer fazer, não quer depositar, e o estabelecimento de um Estado palestino ao lado de Israel, coisa que o atual governo de Israel, a atual coligação que forma o governo de Benjamin Netanyahu, não deseja. Governos anteriores já foram favoráveis a esse Estado palestino, por exemplo, Yitzhak Rabin, que foi assassinado por um direitista, por um extremista de direita religioso, caminhou por essa estrada da paz, né, e não deu certo, na verdade, porque o Arafat, que chefiava a delegação árabe, que chefiava a área árabe, não conseguiu a aprovação da frente que participava do seu grupo político. Então, recusou essa oferta de paz. Seria um Estado palestino ao lado de um Estado judeu, ao lado de Israel, e Jerusalém, que era um pomo de discórdia, seria dividida em Jerusalém Oriental, que é a parte oriental, mais árabe, que seria a capital do Estado palestino, e a outra parte seria a capital do Estado de Israel. Não deu certo e agora a situação piorou muito, porque áreas israelenses, né, incentivam a ocupação de espaços na Cisjordânia, espaços esses que seriam destinados a um futuro Estado palestino, e há uma recusa desses grupos religiosos que formam dentro do governo Netanyahu de devolução até da faixa de Gaza. Os Estados Unidos pôs fim nisso, Gaza será devolvido se essas negociações chegarem a bom termo, e será reconstruída essa pequena franja de Gaza. Tem uma presença grande no noticiário, mas é muito, muito pequena, mesmo em relação ao pequeno Estado de Israel. O grande triunfo dessa jogada de paz é do presidente Trump, sem dúvida nenhuma. Se imaginava que ele poderia até ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não ganhou, mas poderá ganhar o próximo. E, surpreendentemente, você vê como o mundo dá voltas, Netanyahu, que estava numa situação até internacional muito ruim e numa situação política ruim dentro de Israel, ganhou fôlego. Aliás, o presidente Trump pediu ao presidente de Israel, Herzog, que perdoasse, de alguma maneira,
os crimes que teriam sido praticados por Netanyahu e que o levam a responder por processos penais graves, processos criminais graves. Então, agora nos resta acompanhar, mas o ceticismo é muito grande, porque a situação é delicada, você não está lidando com o Estado, Israel é um Estado, mas o Hamas não é um movimento terrorista, perdeu a guerra, Israel sai vitorioso sob o aspecto militar, né? Ascende alguns degraus na liderança pela região do Oriente Médio, derrotou o Irã, deixou a Síria para trás, derrotou o Hamas, mas perdeu sob o aspecto internacional. Perdeu sob o aspecto internacional pela teimosia de Benjamin Netanyahu de encerrar os ataques em Gaza. Quer dizer, a opinião pública mundial acha que houve exageros de Israel, que tem todo o direito de se defender dos terroristas do Hamas, que não tem o menor senso de civilidade e humanidade, mas a reação excedeu a todos os limites e acaba atingindo uma população inocente que vive no território de Gaza. Vamos ver como é que os jornais encararam, porque os jornais não deram nada ontem. Na hora que começaram, que houve essa movimentação, que o presidente Trump foi falar no Knesset, o parlamento israelense, os jornais já estavam nas bancas. Então, o noticiário todo surge hoje. Olha aí. Israel, isso é o Globo. Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam o plano de Trump. Sem Netanyahu, o Hamas sem Netanyahu e Hamas, americano assina trégua e diz que a guerra acabou. Alvorecer de novo Oriente Médio. Está entusiasmado demais o Trump, né? Eu lembro a frase do Garrincha. Tudo bem, esqueceram de avisar os russos. Vocês avisaram os russos, precisa avisar o Hamas que a guerra acabou. Olha aí, o show de Trump, olha o título do Globo. Assim como em Israel, também no Egito, em meio a líderes de mais de 20 países, o presidente americano fez os seus discursos, de seus discursos um louvor a si próprio, colhendo os louros de uma vitória ainda incompleta. Tá bem colocado essa legenda da foto de O Globo. Tem uma coisa aqui interessante, que é o Merval Pereira. O Merval Pereira, comentarista de O Globo, diz: governo erra ao ignorar Nobel da Paz. O governo brasileiro, está aqui, ó. Tá aqui, ó. O silêncio oficial do governo brasileiro diante do Prêmio Nobel da Paz, concedido à oposicionista venezuelana Maria Corina Machado, é a expressão da dificuldade que tem em criticar governos de esquerda, mesmo ditaduras como as de Maduro. Essa situação foi criada pelo próprio governo. Lula enviou para acompanhar as eleições venezuelanas o assessor especial Celso Amorim, que assistiu impávido às irregularidades ocorridas na campanha, quando Maria Corina foi impedida de se candidatar e, na apuração, Maduro garantiu a ele
e a Lula, que liberaria os boletins de urna para provar que vencera limpamente as eleições. E isso jamais aconteceu. O governo brasileiro não teve forças para admitir que as eleições foram fraudadas, como fizeram diversos governos democráticos ao redor do mundo, o equivalente a romper relações com a ditadura Maduro. E agora, a indicação de Maria Corina Machado, que sempre foi criticada pelo PT como uma golpista, como uma títere dos Estados Unidos, tal, né, que é uma democrata, né, impedida de participar por Maduro das eleições presidenciais venezuelanas, que está escondida dentro da Venezuela, porque há uma ordem de prisão contra ela. Quer dizer, o Brasil não se manifesta de maneira alguma, recebe friamente a indicação dessa senhora, né, porque a indicação dela, na verdade, vou dizer entre aspas, ofende ao presidente Maduro, porque premia a principal adversária dele, que comprovou que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Então, realmente, o Brasil fica numa situação difícil, porque as nossas companhias internacionais são o Irã, Cuba, a Nicarágua, a Venezuela, quer dizer, contra todas as tradições democráticas da história do Brasil. Não tem mais o que comentar, é horrível, né, saber para que caminho o Brasil está sendo levado pelo governo do presidente Lula. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.